Série Esperança na Crise Final, parte 35. Ainda estamos avançando no capítulo 6. O conflito que se estabelece é entre as reivindicações de Deus e as exigências da besta. O primeiro dia da semana, que é uma instituição papal e contradiz diretamente o quarto mandamento, deverá ainda ser convertido em pedra de toque pela segunda besta. Então será proclamada a tremenda advertência da parte de Deus, anunciando o castigo que aguarda os que adoram a besta e sua imagem. Estes beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou puro no cálice da sua ira. Testemunhos Seletos 1, página 79. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e à consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. Grande Conflito 592. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva esta corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Testemunhos Seletos 2, página 152. No movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de readquirir na América protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. Grande Conflito 573. À serva de Deus foi dada a oportunidade de ouvir em visão as palavras textuais pronunciadas pelo grande enganador. Disse Satanás. Mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Devemos excitar contra eles a indignação popular. Alistaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios segundo o mundo e induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos propósitos. Testemunhos para Ministros 473. Estes relatos do passado referem-se a casos históricos em que Roma obrigou diversos povos a abandonarem o sábado e observarem o domingo. Revelam claramente a inimizade de Roma para com o sábado legítimo e seus defensores, e os meios que emprega para honrar a instituição por ela criada. A palavra de Deus ensina que estas cenas devem repetir-se, quando os católicos romanos e os protestantes se unirem para a exaltação do domingo. Grande Conflito 578. Comunicações por parte dos Espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade no mundo, secundando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de aviltamento da moral se deve à profanação do domingo. Grande será a indignação, despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhes o testemunho. Grande Conflito 591. Todavia, esta mesma classe, dirigentes religiosos do mundo, apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra, é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade.
Insiste-se nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Grande Conflito, 587. Satanás diz: assim o mundo tornar-se-á meu. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sob meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Um sinal? Eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Profetas e Reis 184. A crise será universal. Na descrição profética dos Estados Unidos da América do Norte, sob a figura da segunda besta de Apocalipse 13, com chifres de cordeiro, João diz que a imagem da besta nesse país fará o seguinte: 1. Fará que a terra e que os seus moradores adorem a primeira besta, Roma. 2. Engana os habitantes da terra. 3. Ordena aos habitantes da terra que façam uma imagem à besta, Roma. A repetida expressão habitantes da terra implica em uma obra universal. Os Estados Unidos constituem o país mais próspero da terra e o que até agora tem sido o grande baluarte da liberdade religiosa. Sendo assim, é natural que, quando nessa nação a perseguição começar e se impuser a lei dominical, os demais países não farão mais que seguir o seu exemplo. Destarte, a crise será universal. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciarem o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. O nosso povo está longe de fazer quanto lhe permitem as facilidades que tem ao seu dispor a fim de estender a mensagem de advertência. Testemunhos Seletos 2, 373. Tanto no Velho como no Novo Mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Grande Conflito 579. A grande crise chegará quando as nações se unirem na anulação da lei de Deus. Testemunho 5, página 524. A imposição das leis dos homens em lugar da lei de Deus, a exaltação por mera autoridade humana do domingo em lugar do sábado bíblico, eis o último ato do drama. Quando esta substituição chegar a ser universal, Deus se manifestará. Ele se levantará com majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá do seu lugar para castigar os habitantes do mundo por sua iniquidade. Testemunhos 7, página 141. Quanto menos recriminações diretas fizermos às autoridades e governantes, melhor trabalho seremos capazes de realizar, tanto na América do Norte como em países estrangeiros. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Testemunhos Seletos 3, página 46. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá, nos diferentes países, um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Grande Conflito 635. Dias pensei em que triste te sentes sem ter
esperança e prazer, mas existe alguém que te pode coragem e forças trazer do além. Não desista. Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir. Este mundo, eu sei, não vai muito longe o mal, então findará. Minha fé em Deus está bem firmada. Jesus prometeu regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir. Não desistir, Ele virá. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, ó Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Não desistir.